Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Elogios. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Dirigira-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminara as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz as bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra, mas prestamente na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas, a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações a todos. Hoje nós vamos fazer a nossa palestra sobre o capítulo 4 dos Sistemas do Livro dos Médiuns, o item 45 e 46. Já vemos nesse estudo do Livro dos Médiuns, já teve uma outra palestra anterior, sobre os outros tópicos desse capítulo 4, e agora vamos para o item 45 e 46. Primeiro eu preciso contextualizar vocês do que se trata esse item do Livro dos Médiuns. Nesse livro, nesse item dos sistemas, no livro, o Kardec, a gente precisa lembrar que o Kardec fez do Livro dos Médiuns um manual para o exercício da mediunidade. Um manual, tem um caráter de manual, no qual ele discute e traz alguns pontos que podem auxiliar a esse médium na sua trajetória. Então, esse pedaço do capítulo 4 dos sistemas em especial, ele busca contrapor, logicamente, teorias que interpretam os fenômenos espíritas de outra forma que não a tese que ele adotou de que aquelas comunicações, na verdade, eram os espíritos desencarnados dos homens que viviam na Terra, trazendo comunicações de uma outra realidade, que era a vida espiritual. Então, Kardec ele se detém a ouvir os seus críticos, isso é uma coisa muito interessante nos dias de hoje, no século XXI, ele sistematiza e contrapõe o que esses críticos apresentam em relação às ideias, ou seja, é realmente um exemplo de fé raciocinada. Então, a ideia do Kardec é contrapor essas ponderações, contrapor essas teses, para que o próprio médium também fortaleça a sua certeza naqueles fenômenos,
daquilo que acontece, a gente sabe que o médium é o que menos tem dúvida, né? Porque ele está vivenciando aquele fenômeno. Mas a gente também sabe que o próprio Kardec também falou que não basta ver para crer, a gente precisa ver, entender dentro de onde aquilo ali se encaixa, né? E no caso do Espiritismo, aquilo se encaixa dentro de toda uma teoria filosófica de consequências morais, que envolve uma série de questões. Não é só uma mesa que se mexe, né? Essa mesa se mexe, né? E por trás dali tem um conjunto de conhecimentos no formato de uma doutrina. Então, essas dúvidas até hoje assolam as pessoas. Até hoje, a gente liga o jornal liga a televisão e vê pessoas recebendo espíritos em denominações religiosas, e aquilo sendo confundido com seres malignos. A gente vê explicações científicas de que aquilo, na verdade, é produto do nosso pensamento. Então, essas discussões ainda existem. É importante trazer essa discussão que o Kardec apresenta nesse capítulo 4. Né? O Livro dos Médiuns, ele realmente é o grande sistematizador desse conhecimento. Outras obras vieram posteriormente, né? Mas o Livro dos Médiuns é um grande sistematizador dessa discussão, e não é à toa que até hoje, né, outras denominações religiosas que têm manifestações mediúnicas também se utilizam no Livro dos Médiuns. Por esse trabalho de fôlego que o Kardec teve, de estruturar todas essas discussões, né, das hipóteses contrárias, as modalidades de mediunidade, a psicografia, a psicofonia, os problemas que a mediunidade pode trazer para a pessoa, a identidade dos espíritos. Ele ataca os principais pontos da questão mediúnica. Então, nós vamos ver hoje, né, no item 45 e 46, são dois sistemas. O sistema chamado sonambúlico, que se contrapõe à chamada tese espírita, e o sistema diabólico ou pessimista, que também se contrapõe. Então, isso é para fortalecer bem o nosso entendimento da raiz desse fenômeno. Bem, então vamos falar um pouco do sistema sonambúlico, né? O sistema sonambúlico é aquele sistema que atribui a esses fenômenos que aquilo vem da alma do médium, ou seja, que aquilo ali vem do seu subconsciente, vem de dentro do seu cérebro, né? De dentro da sua formação mental, dos seus neurônios. Então, esse sistema, ele explora o fenômeno do sonambulismo, que é um fenômeno que já é conhecido há muito tempo, no qual a pessoa entra num estágio de sono, e ali ela assume praticamente uma outra personalidade, fala coisas e tudo. Né? A gente sabe pela psicologia hoje que quando ela assume esse papel no sonambúlico, na verdade ela está falando do seu inconsciente, aquilo está emergindo, aquelas coisas todas, e ele pode vir a se comportar, inclusive, com outro perfil. Isso é muito comum também nas discussões de múltiplas identidades, né? E na própria questão da reencarnação, todo aquele conhecimento de outras vidas, ele acaba emergindo de alguma forma ali. Né? O fato é que sobre essas coisas, né, não cabe essa explicação, e a gente vai argumentar por quê. Né? Inicialmente tem um sistema também que é da alma coletiva, né, que quando você se comunica, daria voz a uma alma coletiva com vários outros espíritos, né, que teria a ver com uma visão de um panteísmo e tudo. Né? E o Kardec já coloca em outro trecho de que isso não tem fundamento. O nosso caso aqui não é bem essa alma coletiva, é a alma do médium mesmo que está falando. Seria um fenômeno puramente psicológico, haveria uma sobrecitação desses sentidos que faria com que ele assumisse como sonâmbulo essa personalidade e faria esses fenômenos acontecerem. Bem, o que acontece é que, primeiro, que essa tese não explica todos os fenômenos. Né? A gente tem livros psicografados, a gente tem evidência de pessoas que enxergam espíritos, nós temos pessoas que saem do próprio corpo, nós temos pessoas que, por meio da psicofonia, assumem praticamente uma outra identidade, revelam conhecimento sobre outras coisas estranhas ao médium. Então, por si só, essa tese ela não explica todos esses fenômenos. E o segundo argumento também é que os próprios espíritos, quando se comunicam, eles mesmos dizem que não é isso. Eles mesmos se colocam dessa forma e apresentam uma tese, inclusive, muito mais consistente com um conjunto outro de fenômenos que a gente tem. Então, digamos assim, essa ideia de que é um espírito, é o seu espírito, é o psicológico, isso ainda é muito forte, ainda existe muito essa discussão, principalmente
quando a gente fala em termos de academia, é o que aparece para discussão disso, isso é uma parte do cérebro, né? E as pessoas que têm feito pesquisa sobre isso, né, principalmente lá o pessoal de São Paulo, que tem feito pesquisa sobre mediunidade, eles colocam, inclusive, fazendo tomografias durante o processo mediúnico, que a parte do cérebro que utiliza lá a parte mediúnica é diferente da parte do sonho, tem discussões nesse sentido. Assim como existem estudos de psicografia do próprio Chico Xavier, estudadas à frente da grafologia, né, que é uma ciência que estuda a sua letra, né, comparando a grafologia do Chico Xavier com as pessoas à época que estavam encarnadas, uma coincidência daquelas letras. Da mesma forma, existem estudos sobre o estilo literário adotado em algumas obras, também pelo próprio Chico Xavier, e comparadas ao estilo literário das pessoas, fazendo a coincidência. Ou seja, se fosse o nosso psique trazendo essas informações, não seria possível que isso fosse dessa forma. A gente teria que copiar perfeitamente uma pessoa e ainda dizer que aquela pessoa, quer dizer, o nosso psique estaria muito convencido de dar essa tese. A gente sabe que esses sistemas surgem porque por trás dessa ideia de um espírito se comunicando existe uma ideia de um espiritualismo, de uma vida após a morte, de um plano espiritual. E a partir do momento que a gente assume que existe esse fenômeno do espírito se comunicando, a gente tem que assumir toda essa carga filosófica de uma vida após a morte, e aí entram outras ideias também da reencarnação, aquela coisa toda. Então a gente prefere, dentro de uma tese até de sustentar uma inexistência dessa vida após a morte, tentar achar uma explicação puramente fisiológica para essas questões. Mas o fato é que as manifestações inteligentes, elas demonstram pela sua própria natureza que essa tese não se aplica, e as manifestações ditas físicas também não, porque ela não serviria para explicar isso, né? Principalmente materialização, o próprio fato da pessoa sair do seu corpo e visitar outras pessoas, e como é narrado também. Mas o sistema sonambúlico está aí, né? Sempre quando a gente vê alguma coisa em termos na imprensa, em termos de cientistas, sempre volta essa tese do sonambúlico, né? Principalmente com os avanços da psicologia, mas o Kardec trouxe naquela época, e ainda sustenta essa tese, de que isso não explica tudo, né? E ao não explicar tudo, esses outros fenômenos teriam uma outra raiz que está baseada numa outra visão, que é uma visão espiritualista. Bem, já falamos do sistema sonambúlico, né? Agora nós vamos falar do sistema que o Kardec chama de pessimista ou diabólico, né? Por que ele é pessimista? Porque ele admite que, havendo a comunicação, essa comunicação é oriunda de uma coisa muito ruim, né? O que nega a natureza infinitamente justa e boa da divindade. E diabólico, que ele atribui que esse ser mitológico, oriundo da teologia cristã, e, na verdade, herdado da teologia greco-romana, né? O demônio, né? Ele estaria por trás dessas manifestações, né? Isso é muito forte, né, gente? A gente pega aí o histórico dos filmes de terror, para quem gosta, né? Todos eles partem desse sistema, né? Esse sistema ele é muito massificado pela cultura, né? Até porque por trás dele existe uma ideia de medo, existe uma ideia de assustar, né? Existe toda uma teologia do medo, uma teologia de, olha, não faz isso que o capeta vai te pegar. Tem todo um histórico folclórico, né? Do cramulhão, né? Do capiroto e os programas de TV. Então, essa coisa é muito forte, mexe com os nossos medos. O Kardec chega a falar bastante sobre essa questão, quando ele fala também dos anjos e demônios na Gênesis, né? Então, é uma visão, digamos assim, assustadora, né? De um pensamento mágico. E o Espiritismo ele tem um caráter libertador, ele tenta libertar a gente dessa visão de seres devotados totalmente ao mal para tentar entender. Então, no sistema pessimista e diabólico, segundo o próprio Kardec lá no Livro dos Médiuns, existe uma inteligência estranha, sim, ela se comunica por meio do médium, ok, e essa inteligência estranha é o demônio, né? É a única diferença. Essa, inclusive, é a tese que, durante muito tempo, também as outras denominações religiosas se utilizaram para explicar esses fenômenos, até hoje ainda utilizam, né? Então, o Espiritismo, inicialmente, ele não comunga com essa visão teológica, né? Ele não acha que existe um demônio. Então, se ele acha que existe um demônio, não vai ser ele que vai se comunicar. O Espiritismo coloca que somos todos espíritos
em um processo de transição, em um processo de evolução, caminhante. Né? Esse espírito que hoje é muito empedernido, que a gente atende na reunião mediúnica, ele não é muito diferente da gente, ele é a gente no passado, é até a gente, às vezes, até ser descoberto. Então, o espiritismo ele é menos maniqueísta, ele não tem essa visão do bem contra o mal. Ele tem a visão do progresso, a visão do crescimento, da gente combater a ignorância, a gente combater a sombra que existe dentro da gente mesmo. Né? Então, esse sistema hoje, aqui em especial, nesse momento, século XXI no Brasil, ele é fortíssimo. Os ataques que nós temos recebido, né, de intolerância, quando eu digo nós, o espiritismo e demais cultos espiritualistas, eles têm sofrido, em especial pelas pessoas acharem que nós nos comunicamos com essas entidades de caráter diabólico. Né? Isso fica nítido nos ataques, isso fica nítido nas manifestações. Então, o sistema pessimista ou diabólico, ele é muito usado hoje para atacar o espiritismo. Isso faz com que, inclusive, nós tenhamos, inclusive, um certo medo da questão da mediunidade. Então, o sistema pessimista, ele anda por aí firme e forte, né? Como uma argumentação muito presente. Esses dois sistemas que eu trabalhei hoje, tanto o sonambúlico como o pessimista, eles sobrevivem firmes e fortes aí nos ataques a essa tese espírita de que essas comunicações existem e, na verdade, são espíritos dos homens que desencarnaram. Então, é importante a gente entender isso e também contrapor essa ideia por meio de argumentos, de uma forma racional, sem fazer ataque às pessoas também. A partir do Kardec coloca de forma bem inteligente o seguinte: a partir do momento que você admite que a comunicação é do demônio, você assume que é possível ter uma comunicação extracorpórea com o nosso plano. Ou seja, você já assume a mediunidade. A única diferença é que você diz o seguinte: olha, eu assumo que existe a telefonia celular, mas só posso falar com fulano. É isso. É como se a gente admitisse que o telefone existe, mas esse telefone eu só consigo conversar com um fulano. Diferente do sistema sonambúlico, que eu não admito que o telefone exista. Eu admito simplesmente que não existe telefone. Na verdade, eu estou conversando comigo mesmo, o telefone é sem sinal. Então, essa é o grande pulo do gato desse sistema. Ele admite essa visão espiritualista, só que ele acha que o monopólio dessa comunicação é de um ser demoníaco. Bem, então, como se admite que há essa comunicação, já se deu um grande passo para uma visão espiritualista. O problema é achar que o monopólio é desse ser voltado ao mal. E esse ser voltado ao mal é utilizado como uma forma de intimidação para que a gente não faça esse tipo de coisa. Na verdade, lá em Moisés, né, já existe uma proibição de se comunicar com os espíritos. Né? Moisés, que era de um tempo ali, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo coloca, um tempo de intimidação, né? Um tempo de dizer o que você não pode fazer, né? De proibições. Com o passar do tempo, né, essa ideia foi amadurecendo e a gente começa a entender que esse espírito devotado ao mal que nos persegue, essa síndrome de perseguição que a gente tem, né, com o mal, achando que o mal está fora da gente. No Espiritismo ele vem trazer uma mensagem até incômoda, né? Olha, o mal ele nasce dentro de você, ele nasce das suas imperfeições. Esses espíritos nada mais, nada menos fazem do que atiçar essas suas imperfeições, e muitas vezes eles se ligam a você por afinidade, se ligam porque eram seus companheiros de outra vida, fizeram muitas coisas juntos. Então, essa é a ideia que a gente traz. Então, nos intimidar para que a gente não possa se comunicar, porque só vai se comunicar com os demônios, na verdade é uma forma de impedir que se faça a prática mediúnica, uma forma de se proscrever essa prática mediúnica. E aí o Kardec faz aquela pergunta: ora, pois, mas que Deus é esse que só os demônios podem se comunicar? Mas que faculdade fabulosa, né, de orientar os seres humanos, né? E aí a gente se lembra de uma determinada passagem do Evangelho também, que tem uma ilustração lá, que a pessoa desencarna e vai para o outro lado e descobre aquilo tudo da vida após a morte e pergunta: olha, por que ninguém lá, a gente não pode avisar? Ele fala: não, olha, já tem os profetas lá avisando e tudo, ou seja, já tem as pessoas que têm a mediunidade avisando. Por que Deus nos abandonaria numa escaramuça, né, numa armadilha, na qual a gente só poderia se comunicar com pessoas ruins que iriam nos induzir ao medo ou ao engodo? Seria o quê? Isso aqui seria um Big Brother, né? Seria um brinquedo de Deus botando a gente para sofrer. Seria aquela visão, inclusive, de Deus que tinha na Grécia, né? Que os deuses ficavam lá botando os homens para brincar, como se nós fôssemos joguetes de uma divindade repleta de sentimentos ruins, né? Na verdade,
o grande sacada do Espiritismo é colocar que Deus é infinitamente justo e bom, né? E a partir daí decorre toda essa visão doutrinária e sistematizada pelo Kardec. Então, uma visão dessa de que toda a comunicação só pode ser feita pelos demônios afetaria toda a nossa ideia de Deus, toda a nossa ideia de reencarnação, de justiça divina, né? Nós estaríamos condenados aqui a ser enganados, né? Estaríamos proibidos de se comunicar. E mais, por trás disso também, tem uma ideia de monopólio da religião. Olha, a única fonte de conhecimento religioso possível é aqui na igreja X, as outras são todas o demônio. Quando o Espiritismo ele traz a visão mais ampla, ele traz a visão seguinte, não é que fora da igreja a salvação, nem fora da verdade, mas sim fora da caridade. Porque o Espiritismo entende que são vários povos espalhados pelo planeta e que se existisse uma religião monopólio da verdade, na ideia de salvação, essa religião restringiria a todos os outros. E as religiões são, na verdade, caminhos para que a gente encontre a humanidade, a divindade, e esses caminhos são múltiplos, né? Como dizia o próprio Chico Xavier, o patrão é o mesmo, só muda o guichê. Então, quando a gente traz essa ideia de só quem se comunica é o demônio, a gente está dizendo que a religião A tem um monopólio da verdade, tem um monopólio do conhecimento divino, né, da mensagem divina, e as outras são a mensagem proscrita, que é uma visão totalmente contrária do Espiritismo. O Espiritismo não tem essa visão messiânica de que apenas um carregou aquela mensagem salvadora e para isso nós temos que sair pelo mundo pregando essa mensagem salvadora. É por isso que o Espiritismo não é adepto da ideia de fazer prosélitos ou achar que somente os espíritas se darão bem quando vão chegar lá do outro lado da vida. Na verdade, a gente sabe que a gente vai responder pelas nossas obras, pelos nossos avanços que a gente teve nessa reencarnação. E aí a pergunta também que o Kardec faz assim, né? Por que os bons então nos comunicam, né? Só os ruins, né? Que Deus é ardiloso, né? Então ele traz esse questionamento e a gente pode trazer isso quando for questionar, mas sim, mas é o demônio, mas esse demônio é poderoso mesmo, é mais poderoso que Deus, né? E aí, na verdade, fica um papo de que o demônio é o que não é a religião dominante, né? O demônio é o que não é o meu partido, né? Isso lembra muito aquela história lá do leite com manga, né? Quem aqui carioca conhece bem essa história, né? Que nós crescemos ouvindo falar que leite com manga era uma coisa que fazia mal e tudo. Isso deriva do período da escravidão, porque tem muita manga, né? Tinha muita manga e os escravos roubavam essa manga, pegavam a manga e roubavam o leite lá da fazenda para comer. E aí uma forma que tiveram de proibir o escravo de fazer isso era incutir na mente dele que aquilo ali fazia mal, ou seja, criou um medo naquela pessoa para que ele não ficasse mais pegando o leite para misturar com a manga, coma só a manga que está no pé. É a mesma coisa. Quando fala que é só o demônio, isso é uma forma da gente dizer que aquilo ali é um leite com manga que faz mal. Então, não pode se comunicar com os espíritos, não, porque isso faz mal. Ó, isso aí vai puxar o seu pé de noite, ó, você vai ser envolvido. Existe todo um arcabouço de filmes, né, diversos que também tratam isso dessa forma. Isso incute na gente. Nós crescemos com o aculturamento desse tipo de medo, né? Isso está dentro lá do nosso rol de medos, né? O rol do medo do chamado sobrenatural, do terror, né? Quem gosta desse tipo de filme, não é o meu caso, né, vai ver sempre. Uma outra coisa que o Kardec coloca, questiona, é o seguinte, quer dizer então que milagre pode, mas mediunidade não, né? Os milagres têm diversas coisas das mais mirabolantes, mas ali não, ali é intervenção divina, porque ali é aquela igreja X. O resto não, as outras coisas não pode, mediunidade não pode. Quer dizer, ele mostra que existe uma ideia de exclusivismo por trás disso. E esse exclusivismo enfraquece essa visão universalista, né? No universo que a gente está falando aí, que tem mais galáxias, mais estrelas do que grãos de areia, né? E a gente achar que não, a igreja ali X é a única certa, que Deus vem aqui, né? O Espiritismo traz uma visão universalista, traz uma visão ampla, né? De uma regra de avanço espiritual, de crescimento que cabe para todos. Todos nós vamos poder crescer nessa regra, tá? Então, é importante esses sistemas, né, para a gente já conduzindo aqui para a conclusão, é importante a gente ter essa visão desses sistemas, porque, como eu falei, né, até repetindo o que o Kardec traz, não basta ver para crer, não basta apenas a gente olhar o fenômeno para achar que ele é verdadeiro. A gente precisa entender o contexto daquele fenômeno, e esses sistemas, como opositores da tese
trazida pelos espíritos, de que, na verdade, a comunicação ali é a comunicação dos espíritos encarnados dos homens, eles nos servem para fortalecer esse entendimento mais amplo, para que a gente amanhã, num momento de fraqueza nossa, a gente não seja engolfado por essas teses que, como a gente está mostrando, elas não têm muito fundamento. Então é importante, para a gente concluir, é importante a gente conhecer as nossas os críticos, é importante a gente participar de forma salutar do debate, a gente entender, estudar aquilo que a gente acredita, para que a gente não fique com uma crença sem fundamento, que um sopro, né, um vento ou qualquer outra coisa nos derrube. Porque a gente tem essa percepção de que aquele fenômeno ele tem a sua raiz em bases bem fortes, né, e ele faz sentido também. Isso é importante. E isso está dentro do que a gente entende como fé raciocinada. Agradeço a oportunidade mais uma vez e espero que todos tenham uma boa semana.